Jesus. Amém. Eu desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero falar sobre a vida de um jovem que foi uma bênção e tem exemplos para a nossa vida, para refletirmos e pensarmos nessa noite, crendo que Deus tem uma palavra para o nosso coração, se fundamentando através da vida de Timóteo, capítulo 16, do livro dos Atos dos Apóstolos. Encontre a partir do versículo de número 1, faremos essa leitura e eu tenho certeza que Deus mais uma vez tem algo para o nosso coração, amém? O texto sagrado diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que fossem observados os decretos. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia crescia em número. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia crescia em número. Amém? Você pode se assentar. Como eu disse, eu quero falar sobre a vida de Timóteo e eu quero dividir esses 5 versículos em 5 fases que correspondem à vida desse jovem. Mas antes, eu quero agradecer a Deus por essa boa oportunidade de poder voltar a essa igreja, principalmente nessa abençoada programação que é o Creio. E também eu não poderia deixar de agradecer ao meu amigo, o pastor Erivaldo de Jesus, que tanto respeito. Muito obrigado, pastor. É sempre uma alegria estar com o senhor, também com a irmã Cristiane, que Deus continue abençoando esse casal. Eu também quero agradecer aos líderes, e citando os líderes, eu agradeço em especial a vida do Kevin, que faz todo contato com a gente, que Deus continue o abençoando, o Jean e também a irmã Sara, né? Que Deus abençoe essa equipe de líderes tão abençoadas. Meus irmãos, antes de aprofundar esse texto, bem rapidamente, Deus me deu a alegria de escrever alguns livros, mas recentemente eu estou lançando um livro, que é o livro Pregação Cristocêntrica, um manual bíblico, teológico e prático da pregação. Pregação Cristocêntrica, um manual bíblico, teológico e prático da pregação. A maior contribuição que a igreja poderá oferecer ao mundo é a pregação do Evangelho. Num tempo onde o homem quer assumir o lugar que deve ser apenas de Cristo, esse livro tem uma proposta prática e também objetiva dentro da sua fundamentação.
Existem 3 momentos nesse livro. Em primeiro lugar, nós apresentamos o papel bíblico e também a relevância bíblica da pregação. Por que a pregação deve ser bíblica? Quais são os perigos de pregar uma mensagem onde a Bíblia não seja o maior fundamento? É possível pregar uma mensagem que não seja bíblica? Infelizmente, irmãos, nós temos encontrado algumas pessoas que conseguem cometer essa tragédia. O segundo ponto desse livro, nós apresentamos a importância da reflexão teológica na pregação. Por exemplo, a história do cristianismo é uma história de pregação e toda a história da pregação, como também a história do cristianismo, é norteada por teologia. A teologia foi responsável por comunicar, através da pregação, uma mensagem. O evangelho foi pregado teologicamente dentro dos períodos da história. Logo, se a história do cristianismo é uma história de pregação e teologia, qual é de fato o verdadeiro preparo do pregador? É possível pregar sem que haja um preparo? É possível pensar a pregação distanciando a importância de se estudar, de se conhecer? E num terceiro momento, baseado numa pergunta que eu sempre recebo, principalmente por jovens e adolescentes, a pergunta frequentemente sempre foi a mesma: eu tenho vontade de pregar, mas eu não consigo desenvolver a estrutura de uma mensagem. Então eu escrevi os 10 passos necessários para que você consiga estruturar a sua mensagem e pregar. Existe um passo a passo? Qual é esse passo a passo? Então, nesse livro, eu te apresento de forma prática e, ao final, depois que você colocar todo esse conhecimento e toda essa análise junto com a leitura desse livro, eu vou te ajudar a estruturar o seu primeiro sermão, se é que você ainda não conseguiu, e também te ajudar a ter uma aplicação cristocêntrica, ou seja, colocando Cristo no centro da mensagem. Ali no final você pode fazer um investimento na nossa vida no valor de R$50 e você estará abençoando a nossa vida e sendo abençoado por esse material. E como forma de gratidão, eu quero presentear o pastor Erivaldo com o meu livro. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Oh, isso é motivo de honra para mim. Deus abençoe. O texto que ora acabamos de ler, para uma correta interpretação, nós precisamos voltar, cronologicamente falando, aproximadamente 5 anos. Voltando 5 anos, cronologicamente falando, nós vamos nos deparar com o capítulo 14. O capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos apresenta o que nós chamamos de primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo inicia a sua primeira viagem missionária, é interessante que essa viagem se inicia e o apóstolo Paulo chega na região, ora lida no capítulo 16. Paulo prega em Derbe, Paulo prega em Icônio e propriamente em Listra. E o que acontece na sua primeira estadia missionária, ou seja, na sua primeira viagem missionária nessa região? Aquilo que costumeiramente acontecia quando Paulo pregava. Pessoas são convertidas, pessoas são curadas. Há até um relato de uma cura no capítulo 14. E eu acho interessante que não só isso, mas o capítulo 14 dá ênfase dizendo que muitos sinais e muitos prodígios aconteceram. Mas olha que interessante, quando você aprofunda a leitura do capítulo 14, você entende que o culto do capítulo 14 não será reconhecido pelo seu aparente resultado, ora falado, ora comentado. Quando você lê o capítulo 14, por mais que Paulo prega o evangelho, os sinais são evidentes,
Mas a marca do culto do capítulo 14 não será apenas estes sinais e estes prodígios. Mas o capítulo 14 vai se encerrar de uma forma traumática. Porque a Bíblia diz que depois de pregar, depois de tantos resultados, de tantos sinais e de tantos prodígios, o apóstolo Paulo será apedrejado. E esse apedrejamento resulta num grande tumulto, ao ponto do apóstolo Paulo precisar se retirar dessa região. Só que a Bíblia também faz questão de afirmar que ao ser apedrejado, o apóstolo Paulo é dado como morto. Ele sai dessa região e encerra-se o capítulo 14. Quando nós falamos sobre isso é interessante, por quê? Porque quando nós apresentamos o cenário inicial, aquele culto foi um sucesso, foi extraordinário. Mas aparentemente a marca desse culto não é o que se está afirmado no início, mas o aparente tumulto gerado. Porque essa será a marca findante do capítulo 14. Então, quando nós olhamos para esse cenário, parece que esse culto não acabou bem. E não é um escândalo falar isso. Aparentemente, o culto do capítulo 14, que começa com resultados extraordinários, ele não termina como costumeiramente nós queríamos que terminasse. Porque este cenário de tumulto encerra o capítulo e assim está afirmado a passagem do apóstolo Paulo nessa região. Só que 5 anos depois, o apóstolo Paulo vai iniciar o que nós chamamos de segunda viagem missionária. Olha que interessante. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo se dará nessa mesma estadia que aconteceu esse tumulto 5 anos atrás. Mas o mais interessante não é isso. É que quando o apóstolo Paulo regressa 5 anos depois, naquilo que humanamente falando, aparentemente poderia ser afirmado por um fracasso, o apóstolo Paulo regressa, e quando ele regressa, a igreja está plantada. Não só isso, naquela igreja já tem até um discípulo. Isso é muito interessante, porque Paulo mais uma vez vai aprender uma lição formidável com o Deus dos céus. A igreja não é um plano dos homens, a igreja é um plano da soberania de Deus. E algumas vezes, dentro do seu plano soberano, nós vamos nos deparar com cenários como esse, tumultuosos, adversos, tempestuosos, mas Deus é especialista em gerar igreja, gerar discípulos, gerar jovens para a sua glória em cenários aparentemente improváveis. Então, a primeira fase que eu queria destacar para nós pensarmos nessa noite na vida de Timóteo, é que Timóteo é um discípulo gerado num ambiente improvável. E aqui eu já quero pregar e aprofundar, porque todos nós, do plano da graça, de alguma forma somos improváveis. Você não é a última bolacha, você não é o queridinho, e você não é a bonitinha. De alguma forma, você era aparentemente improvável dentro dos critérios e das estatísticas gerais, uma improbabilidade, e o que era provável acerca de você é que tudo daria errado. Mas a graça de Deus cruzou o nosso caminho, e nesse cenário de improbabilidades, um cenário completamente improvável, o céu colocou a graça dele na nossa vida e te salvou para a sua glória. Então, a primeira fase na vida de Timóteo, Timóteo é um discípulo improvável, um jovem improvável. Por quê? Porque se você olha para o cenário de 5 anos atrás, daquele culto, irmãos,
nós poderíamos dizer, daquele culto não deu nada certo. É impossível, do ponto de vista humano, que naquele culto tenha um resultado positivo, já que se encerrou de uma forma tão negativa. E eu não estou falando isso fruto da minha mente, não. Eu estou cooperando essa fala junto com afirmações de grandes estudiosos. Eu poderia citar um para corresponder à minha fala, que é o Dr. F.F. Bruce. E o Dr. F.F. Bruce afirma que naquele culto, aparentemente falando e humanamente falando, nós poderíamos entender que dali não se daria resultados positivos. Só que o Deus que nós servimos, Ele é especialista em gerar filhos, em gerar jovens, em gerar adolescentes, em gerar discípulos nos cenários mais improváveis. Até porque dentro de um plano de geração e de formação espiritual, Deus não depende de ventres confortáveis. Ele costuma, na verdade, usar os cenários mais tempestuosos mesmo. Ele costuma confrontar as probabilidades. Ele costuma confundir as certezas. Porque ele não depende dos critérios e das estatísticas humanas para nada. Na verdade, ele gosta de confundi-las. E quer uma prova? Você é uma confusão dentro desse plano de estatísticas e de certezas. Porque alguém diz que você estaria em qualquer outro lugar, mas o céu te achou e te plantou na casa do Senhor. Isso é uma coisa que só Deus faz. Isso é uma coisa que só Deus faz. Irmão, ainda bem que Deus é Deus e eu sou gente. Porque dentro do plano da humanidade, nem eu mesmo me escolheria. Mas esse Deus, que gosta das improbabilidades, Ele nos chamou para a sua glória. Então a primeira fase que deve ser explicada é que Timóteo é tão improvável quanto você. E eu vou aprofundar isso aqui para você entender numa linguagem mais contemporânea. Timóteo não vem da melhor família do ambiente eclesiástico. Timóteo não foi gerado num ambiente favorável. Eu estou pregando para muitos adolescentes que a vida já sentenciou, do ponto de vista natural, que é impossível que se aconteça alguma coisa favorável acerca de você. Se isso foi gritado acerca de você, já começa a preparar o culto de ações de graça. Porque é dessa gente aí que o céu gosta. O Timóteo é gerado nesse cenário improvável. Ele nasce num ambiente, espiritualmente falando, que rejeitou o ministério do apóstolo Paulo, rejeitou a pregação do evangelho. A marca desse ambiente foi uma marca de indiferença, de adversidade, de tumulto. Mas é no tumulto que Deus vai gerar um filho. É desse momento de adversidade tempestuosa que Deus vai levantar uma geração de Timóteos para a sua glória. São adolescentes que são uma bênção. E essa ideia de ser uma bênção está relacionada justamente a esse plano de Deus em confundir os homens pela sua soberania, porque dentro de um plano humano as coisas não seriam, as coisas não dariam, as coisas não sairiam do lugar, mas de repente Ele escolheu uma geração, Ele chamou adolescentes para a sua glória, e você está aqui nessa noite para viver a intensidade desse plano soberano. Então, em primeiro lugar, talvez eu esteja pregando para gente improvável nessa noite. Talvez eu esteja pregando para adolescentes improváveis. Quando você olha para a sua própria história,
talvez nem você mesmo se escolheria. Porque a tendência natural, do curso natural da vida, é que algumas coisas são impossíveis demais. Mas eu gostaria de dizer para você, desde que os dias são dias, é deste cenário que Deus gosta. Você está dentro do centro da vontade de Deus. E dentro do laboratório das experiências de Deus, Ele não depende dos cenários favoráveis. Ele gosta dos cenários improváveis. Você está no lugar que deveria estar, no centro da vontade dEle. E isso basta. Isso é suficiente. É um jovem improvável. A segunda característica na vida de Timóteo, e essa aqui tem tudo a ver com muitos de nós, é que Timóteo precisou tomar decisões certeiras acerca da sua vida. E eu explico. A Bíblia diz que Timóteo é filho de pai grego e de mãe judia. Parece que essa afirmação não tem nada para nos ensinar. Não há nada a acrescentar. Mas, na verdade, a cereja do bolo na vida de Timóteo está aqui. Porque nós estamos num problema de duas culturas. É um problema geracional. Timóteo é filho de um casamento misto. Sabe o que é isso? Timóteo convivia com um trauma social diariamente. O pai é grego, a mãe é judia, dentro de uma cultura que supervaloriza as etnias. Ele não tem a mesma etnia no pai e não tem a mesma etnia na mãe. É misto. É diante de um cenário cultural onde as pessoas são propensas a ridicularizar Timóteo. Timóteo cresce nesse ambiente. Só que Timóteo precisa tomar uma decisão acerca da sua vida que corresponda ao seu futuro. E eu vou te ensinar, a partir da Bíblia e do texto bíblico, o que Timóteo escolheu. E isso está diante de nós. E é tão verdade que se Timóteo escolhe a cultura do pai, que é a cultura grega é a mãe da filosofia. A filosofia é dela que se ramifica o relativismo, a libertinagem e as oportunidades educacionais. Só que Timóteo, quando nós lemos o texto, ele vai ser inclinado à cultura da mãe. E eu acho interessante que a cultura da mãe não é a cultura da oportunidade, é a cultura da regra. A cultura da mãe é a cultura dos princípios. É a cultura da lei aberta. É a cultura da palavra. Só que tem uma coisa. Crente assembleano está dando glória. Mas vamos ser sinceros aqui agora. Pautando em critérios de oportunidade e de ser mais confortável. Qual cultura era mais confortável para um jovem? A cultura grega ou a cultura da mãe? Claro que é a cultura grega, irmão. Só que se Timóteo escolhe a cultura do pai, nessa noite eu não estaria falando sobre ele. Porque existem decisões que custam caro demais. Só que estão nelas o que nós chamamos de futuro dos propósitos de Deus. E eu gostaria de dizer algo para você. Se Timóteo diz não à cultura da mãe, ele está dizendo não ao Deus da mãe. Não é simplesmente um problema de culturas, mas é onde Deus está. Deus não está na cultura grega, porque a cultura grega é a cultura do relativismo, não há verdade absoluta. Qualquer coisa é verdade. E qualquer senso de escolha é decisão. Isso aqui é libertinagem, num tempo que o próprio apóstolo Paulo ensinava que a minha decisão deve estar pautada dentro do centro da vontade de Deus. Então Timóteo entendeu uma coisa. Diante de um cenário de oportunidades, era muito mais favorável estar inclinado à cultura do meu pai.
eu poderia ter acesso às universidades, eu poderia ter acesso às informações, eu poderia ter acesso às culturas, mas só que eu vou escolher a cultura da minha mãe. É uma cultura de regra, é uma cultura de princípio, mas quer saber? O meu futuro está guardado no Deus da palavra. O meu futuro está onde Deus está. Meu Deus do céu. Vai comendo que é bom, irmão. Timóteo vai tomar uma decisão que literalmente alinha a vida dele ao propósito da vida dele. Nenhuma pessoa que disse sim ao Deus de Israel foi esquecido. Agora, todas as pessoas que literalmente disseram não ao Deus da mãe de Timóteo, a história se encarregou de silenciá-los. Quer um exemplo? A Ruth, ela dá um beijo na Noemi e diz o que para Noemi? Seu Deus é o meu Deus. É improvável, mas na Bíblia tem um livro com o nome de Ruth. Agora a órfã dá o mesmo beijo e volta atrás. A história silenciou a história de órfã. Porque simplesmente aqueles que escolhem o Deus dos céus, a história se encarrega de honrá-los. Mas existem decisões que são até certeiras, são pautadas, mas elas não são confortáveis. E quer um exemplo? Dizer não para a cultura do pai é dizer literalmente, eu estou abrindo mão de uma cultura de oportunidades que pode favorecer o meu ego. Mas quer saber? Eu estou escolhendo o Deus da palavra. Eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã, mas o Deus que eu sirvo, Ele é responsável e se encarrega pelo meu futuro. Oh, glória! Timóteo não tinha vislumbres. Timóteo não tinha clarezas, esclarecimentos acerca do amanhã. Só que ele pautou uma decisão na fé. E o justo não vive pelo que vê. Oh, glória! A gente vive por esse negócio chamado fé, que a gente não vê, mas está esperando. A gente não sabe do ponto de vista da humanidade, mas o coração está gritando, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Isso é por fé, isso é por fé. Oh, glória! E é essa certeza que o mundo quer tirar de nós. É essa convicção pautada em fé, obediência. Sim, o viés da regra, e regra aqui não é simplesmente um sistema que me silencia, me escraviza. Mas regra aqui é aquilo que vai dar direcionamento na minha história. Se a palavra me direciona, eu posso não conhecer o caminho, mas eu sei que quem determinou ele é o próprio caminho. Eu posso não ter clarezas acerca das expectativas, do ponto de vista da minha humanidade falível, comedora de arroz com feijão, mas eu sou conduzido por uma voz que vai abrindo caminho aonde não tem, que vai gerando convicções pautadas numa verdade que está além de nós. Meus irmãos, eu estou numa luta com esse óculos, eu troquei o óculos, veio errado, tenha misericórdia de mim. Parece toda hora que ele vai cair da minha cara. Abençoa Jesus, até o óculos. A terceira fase na vida de Timóteo, que corresponde à vida desse jovem que glorificou a Deus com a sua vida. Primeiro, ele é um jovem improvável tanto quanto nós. Segundo, ele é um jovem de decisões certeiras
pautadas em obediência e palavra. Terceiro, na verdade, Timóteo é um jovem recomendado pela igreja local e a sua recomendação é pautada em fidelidade. Olha que interessante. A Bíblia diz que antes mesmo de Paulo chegar e conhecer e cruzar o caminho com Timóteo, não é Timóteo que está esperando Paulo na porta para dizer: sou eu que sou Timóteo. Eu estou aqui, sou o Timóteo. Não, não. São os irmãos que vão dar testemunho do caráter de Timóteo. Porque se os irmãos estão falando acerca de Timóteo, eu posso pensar que enquanto os irmãos estão falando dele, ele está fazendo aquilo que ele já faz, que é servindo. Oh, glória! Porque Timóteo não é do tipo que serve para ser visto. Timóteo serve para a glória de Deus. E enquanto eu sirvo para a glória de Deus, a igreja, os irmãos, a comunidade, o céu testifica que aquilo que eu estou fazendo, eu não faço para homens, mas eu faço para aquele que é maior do que os homens. Só que eu acho lindo que quando você vai interpretar esse texto, você entende que o termo utilizado não é apresentação por apresentar, mas é recomendação. Sabe o que é isso aqui? É os irmãos dizendo para Paulo algo mais ou menos assim: ô Paulo, você precisa conhecer um jovem na igreja. Sabe aquele tumulto lá de 5 anos atrás? Que parecia que tudo tinha dado errado? Ô Paulo, você não faz ideia. Quando você foi, Paulo, que parecia que tudo tinha terminado mal, o céu entrou dentro da casa desse jovem. A mãe dele é um pilar na igreja, a avó dele vai ser citada. Só que tem uma coisa, Paulo, ele já é recomendado pela igreja e tem mais. Ele não é recomendado como pregador, ele não é recomendado como apóstolo, ele não é recomendado como estrela, ele é recomendado como discípulo. Sabe o que é isso? O caráter dele é um caráter de serviço. O caráter dele é um caráter, Paulo, de fidelidade. Ele não é discípulo de Paulo, ele é discípulo do Deus de Paulo, porque quem serve a Deus na igreja serve a Deus, e isso é esclarecido também aos homens. Para a igreja chamar o Timóteo de discípulo, é que a igreja viu em Timóteo características que fariam dele um servo da igreja e um servo do Deus da igreja. Para Paulo receber uma recomendação de Timóteo, tem algo que provoca. Agora vai ficar difícil dar glória. Os irmãos estão falando acerca do caráter de Timóteo. Sabe o que isso significa? Antes mesmo dele ser uma escolha da igreja e uma escolha de Paulo, ele já é uma escolha de Deus. Só que tem uma coisa: Timóteo, antes de ser tudo isso aqui, ele é crente. E ele tem relacionamento na igreja local. Ficou difícil de dar glória agora, né? Porque tem gente que é tudo, menos crente. Só que o Timóteo, antes de tudo, ele já é crente. E a igreja tem prazer de falar o quanto ele serve a Deus com excelência. Os irmãos não têm em Timóteo um cenário de revanche e de competição. Os irmãos têm prazer de dizer: Timóteo é crente. Timóteo é crente. Eu sei que eu estou pregando para adolescente e agora eu aplico isso. Como a igreja te enxerga? Que a gente gosta de dizer que a gente é templo, que a gente é do céu. Só que daqui a pouco esse culto aqui vai acabar, irmãos. E na hora que esse culto acabar, as luzes se apagam. Cada um vai para o seu lar. E se você gosta de ser reconhecido como templo, aquele que carrega as verdades de Deus, que tipo de igreja você é depois que você sai do ajuntamento?
Timóteo não está naquele grupo que está falando dele, mas o caráter dele está. Isso é muito sério. Porque caráter está presente até na minha ausência física. O que eu sou na fidelidade está presente até quando eu não estou corporalmente, fisicamente, mas o meu caráter está testificando, é crente, serve a Deus, é do céu. A mãe não está vendo, mas o céu está vendo. A igreja não está vendo, mas o céu sabe aonde te acha. Aí eu não sei se você vai gostar de mim, adolescente. Nem sei se você vai me seguir no Instagram, mas é o que tem para hoje. Se você for crente, o céu vai recomendar a tua história. Se você servir a Deus numa ambiência de fidelidade, descansa seu coração. Pode parecer que está todo mundo te esquecendo. Pode parecer que todo mundo é lembrado e você está num cenário de desvantagem e quase nunca é lembrado, mas o céu me manda pregar para você. Enquanto você é fiel, é o céu que dá testemunha acerca de você. E eu vou pregar uma palavra aqui nessa noite. Ninguém que disse sim à fidelidade será esquecido, porque Deus lembra de toda a fidelidade depositada na tua alma. Se tem uma coisa que Deus olha para a terra e procura, são fiéis. E se Ele achou fidelidade na tua vida, pode descansar teu coração. Não é porque alguém chegou que você não vai chegar. Não é porque alguém tem e você não tem. Daqui a pouco o céu abre porta. Daqui a pouco o céu fala o teu nome. Daqui a pouco Deus escancara direções que você não seria capaz de vivenciá-las. E eu estou pregando aqui para jovens, para adolescentes, que estão olhando para a realidade, estão olhando para todo o cenário real e fazem disso um senso de comparação. É impossível que as coisas aconteçam, é impossível que isso seja favorecido ao meu respeito. Só que Deus está dizendo, pode ser improvável, pode ser um cenário de improbabilidade, mas eu vi uma história na tua vida, eu vi um chamado na tua vida, então receba a graça nessa noite, porque Deus não depende de critérios, de estatísticas, Ele só precisa de um coração marcado por fidelidade. Eu estou sentindo a presença consoladora. Porque tem dia que o batismo da igreja é de línguas, mas tem dia que é um batismo de consolo. O céu está derramando uma consolação aqui nessa noite, na mente de jovens que estão ansiosos quanto ao amanhã, mas mesmo assim não negaram a fé, não negociaram a verdade. O céu está dizendo, você não está em desvantagem, mas o céu te fortalece, porque você é uma bênção, você é uma bênção. Oh, glória! Isso é muito sério, porque dentro desse senso de realidade é esmagador esse sentimento de que algumas vezes, mesmo vivendo um cenário de fidelidade, parece que as coisas estão dando certo para quem é infiel, e a gente que escolheu todo esse cenário de perseverança, parece que nada está acontecendo acerca de nós. Mas descansa. Nos bastidores da vida, Deus começou a recomendar teu nome no coração de alguém. Deus começou a colocar teu nome, você não está vendo, mas nos bastidores da vida tem joelhos se dobrando por causa da sua fidelidade. Nos bastidores da vida, Deus está colocando gente no secreto para falar teu nome no céu, e o céu está dizendo, as oportunidades vão vivenciar a realidade da sua vida, você não será deixado para trás. Esse cenário que quer te colocar em distância, em separação, gerando em você essa pretensa ansiedade, angustiante, perplexa, acerca da sua vida. Calma, você está novo demais.
Você não tem noção de quantas oportunidades extraordinárias o céu tem acerca da sua vida. Eu estou pregando para os futuros maiores juízes de São Paulo. Eu estou pregando para os futuros maiores médicos dessa cidade. Eu estou pregando para as maiores professoras e médicas que o Brasil já viu. Está aqui no meio desses adolescentes. Eu estou pregando para diplomatas. Eu estou pregando para futuros novos profissionais. Porque o céu achou fidelidade na tua vida. Tua fidelidade não será descartada. Deus não trata fidelidade como copo descartável. Glória ao nome de Jesus. Deus não trata fidelidade como lixo, mas é a sua fidelidade que reforça diante dele. É recomendada, é recomendado, é chamada. É alguém certificado por fidelidade. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, eu fui jovem na igreja, adolescente. Eu sou filho de pastor, eu cresci nesse ambiente. Isso aqui eu não falo com orgulho, não. Tem dia que parece que está todo mundo na nossa frente, está todo mundo em vantagem. Parece que a gente só está perdendo. Parece que todas as oportunidades melhores estão para lá. Só que o céu está dizendo, você vai chegar, não é por causa de você. Você vai chegar por causa da palavra. É por causa da palavra. É por causa da palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. O céu está me dizendo aqui, Ele quer renovar o coração de adolescentes. O céu está me dizendo aqui que Ele quer batizar, oh glória, adolescentes aqui nessa noite. A diferença não é apenas essa ambiência profissional. A diferença é que o céu quer depositar dons na sua vida. Isso aqui é melhor do que qualquer outra coisa. Porque tem gente que só tem o viés profissional. Você vai ter o profissional e vai ser cheio do dom. Você vai ter o profissional e vai ser um profeta. Você vai ter o profissional e vai ter dons de curar. Então receba virtude nessa noite. Oh glória. Que presença. Que presença. Que presença. Que presença. Fidelidade custa caro, mas é a fidelidade que te faz chegar. Tem gente perguntando como que ela chegou? Quem é o pai dela? Quem é a família dele? Onde ele nasceu? Aí o céu responde, a fidelidade dela fez ela chegar. A fidelidade dele fez chegar. A quarta fase na vida de Timóteo, deixa eu correr, irmão, que eu quero terminar amigo do pastor Erivaldo. A quarta fase na vida de Timóteo, essa não é tão degustável quanto parece. Timóteo é filho de um casamento misto. Logo, ele não foi ensinado nos costumes de uma tradição. A tradição judaica dizia que o homem deveria ser circuncidado para propósitos que estavam relacionados à aliança com Deus. Um homem circuncidado é um homem que tem aliança com Deus. Só que o mesmo Paulo que vai perguntar para o Timóteo, você é circuncidado? É o mesmo Paulo que travou uma batalha no capítulo 15, no primeiro concílio. Só que tem uma coisa que você precisa entender. Essa pergunta que Timóteo ouviu, Tito também é um jovem, Tito não ouviu. Porque tem coisa que Deus fala para um que Deus não é obrigado a falar para os outros. Deus tem medidas exclusivas com cada um. Tito foi chamado para a comunidade grega. Timóteo foi chamado para a comunidade judaica. Sabe o que é isso? Timóteo ouviria alguém perguntar para ele lá na frente. Então Paulo já está fechando essa porta. Paulo está dizendo para Timóteo mais ou menos assim, você é circuncidado? Ele já sabe a resposta.
Não, meu pai era grego. Então a Bíblia diz que Paulo orienta Timóteo ao ato da circuncisão. Vou respeitar as irmãs, mas de forma romântica. Sabe o que é o ato da circuncisão? O homem é colocado na mesa. O cerimonialista, ele tem uma espécie de uma faca, literalmente. Ele faz um corte no homem. E esse corte sangra muito, dói muito e é uma marca. Só que quando o homem levanta da mesa, o cerimonialista diz algo mais ou menos assim: está pronto, tem aliança com Deus. Timóteo não tinha essa marca ainda. Só que ter marcas dói. Só que impossivelmente Deus usa alguém sem que antes Deus não marque essa pessoa. Normalmente as pessoas usadas por Deus são pessoas cortadas. E eu explico. Timóteo levanta com corte. Aquele corte vai gerar uma cicatriz, mas aquela cicatriz é uma marca. E aquela marca testifica acerca do preparo dele. Então Deus não desperdiça cortes. Deus não desperdiça dores. E vida cristã não é uma Disneylândia. Vida cristã não é um convite ao Beto Carreiro ou ao Parque do Ibirapuera. Vida cristã é combate, é luta, é guerra. E nessa guerra que o céu nos alistou, haverá marcas, haverá sangramento, haverá dores. E se ninguém te disse isso aqui e só romantizou um lado da rosa, eu quero dizer para você, ela tem espinhos. A vida não é esse Mickey Mouse que estão tentando desenhar para você. Vai ter corte, vai ter sangramento. Eu estou pregando aqui, ó. Só que em cima desse altar, no meio dessa igreja, tem muitos pais que para você tá bonitinho aqui, ó. Sangrou, sentiu dor, mas o céu está dizendo: vai chegar, vai chegar. Vem aqui, vem aqui. A Bíblia diz que o Timóteo é circuncidado. O ato da circuncisão é um ato marcado por dor. É um ato marcado por um corte. Esse corte gera um sangramento. É uma cirurgia. Na fase da cirurgia você não tem direito de escolha. É o cirurgião que determina o tamanho do corte, a profundidade do corte. Só que a mesma, fechei a Bíblia, outro dia eu prego a quinta fase, mas a mesma mão que fez o corte é a mesma mão que garante o testemunho. A mesma mão que fez o corte é a mesma mão que garante o estancamento. A mesma mão que gerou o sangramento é a mesma mão que toca e diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Meu Deus! Coloca a mão no ombro desse adolescente que está do seu lado. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é profecia. E o céu está mandando você dizer isso para ele: suporta. O céu está mandando você dizer isso para ele: vai doer, vai sangrar mesmo, vai ter muita dor, vai ter corte, mas o céu está dizendo: vai ter testemunho, vai ter virtude, vai ter graça. Recebe essa graça, recebe essa virtude. Três minutos. Eu estou pregando para a gente aqui, meu pastor, que está deitado na mesa. Eu estou pregando para a gente que está vendo a linha de corte descer aqui nessa noite. Eu estou pregando para a gente que foi cortado. Eu vou além. Eu estou pregando para a gente que está vindo de muitos sangramentos. Mas o céu está dizendo: hoje eu tenho estancamento na tua vida.
O céu está dizendo: hoje eu tenho virtude nova na tua vida. Hoje eu tenho testemunho descendo aqui dentro dessa casa, porque o céu está dizendo: a mesma vida que vivenciou um corte, olha o versículo 5, as igrejas eram fortalecidas. Sabe o que é isso? O mesmo Timóteo que foi cortado, eu estou pregando com a Bíblia aberta, é o mesmo Timóteo que vai ser alvo de um testemunho da graça de Deus. Eu estou pregando isso para alguém. Eu estou pregando isso para o Creio 18, que é uma bênção. O céu está dizendo nessa noite: eu já liberei os testemunhos para essa casa. Eu já liberei as credenciais para essa casa. Eu já liberei os Timóteos para essa casa. E o céu está dizendo: haverá um tempo de graça, de fortalecimento. Haverá um tempo de ressignificação. Haverá um tempo de virtude nova descendo na tua vida. Se eu fosse você, eu levantava a mão para receber palavra. Se eu fosse você, eu abria a boca. Se eu fosse você, eu entendia. Fui cortado, sangrei, mas eu vou levantar pronto. Eu vou levantar pronto e preparado. Se coloca de pé com a permissão do nosso pastor. Ele me deu um horário e eu estou cumprindo. Mas eu não poderia ir embora sem fazer a oração que o céu me constrangeu. Enquanto eu orava a Deus, Ele me disse: ore com os Timóteos desse tempo. Eu quero orar por você que está diante de tudo que foi ouvido, de forma pautada, certificada e bíblica. Eu quero orar por você que corresponde a um chamado, a uma vocação dos céus. Eu quero orar por você que quer ser uma bênção no caráter de um Timóteo nesse tempo. Se você está entre nós, eu sei que talvez o espaço não permita muito, mas sem perca de tempo eu quero orar por você, Timóteo. Eu quero orar por você, moça, que sabe o quanto o preço da fidelidade te custa. Porque o diabo tem colocado tanta proposta diante de você, mas a tua fidelidade custa caro e ela custa muito. O diabo quer manchar tuas vestes. O diabo quer colocar uma vergonha na tua face. O diabo quer te empurrar num cenário que te afaste das verdades de Deus. Só que Deus está dizendo aqui nessa noite: a tua fidelidade, ela chegou diante de mim e das minhas narinas. Seu testemunho e seu caráter foi reverberado nos céus. Seu caráter recomendou sua vida diante de Deus. Então, sem perca de tempo, Timóteo, de Deus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, bênção dos céus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, sem perca de tempo. Não perca esse tempo, nós vamos orar. O céu está te chamando para um compromisso de fidelidade. E compromisso de fidelidade nunca é para muitos, mas são para aqueles que entendem a dimensão de onde podem chegar diante de Deus. Eu quero orar por você, Timóteo. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você que sabe que custa muito, mas independente de tudo está dizendo ao céu: a tua palavra tem peso de perseverança na minha vida. E é por causa dela que eu não paro. Eu sei que tem muitos, mas o horário, irmãos, não me deixa ficar aqui te chamando. Sai do seu lugar sem perca de tempo. Eu quero orar por você, Timóteo. O céu está dizendo para alguém aqui: você não está em desvantagem. O céu está dizendo para alguém aqui: você não foi esquecida. O céu está dizendo para alguém aqui: eles podem, Timóteo, achar que pode. Você não pode mesmo, Timóteo, mas a minha palavra te levará.
O céu está dizendo ao meu coração que ele vai assinar passaporte de adolescente dessa igreja. O céu está dizendo no meu coração que ele vai financiar a formação superior de adolescentes. O céu vai assinar o currículo da tua história. O céu vai financiar a tua faculdade. Não vai vir da mão dos homens. Não vai vir dos cofres do ajuntadinho. Não vai vir das mãos do arrumadinho. Mas o céu está dizendo, é a tua fidelidade, que custa muito. Mas eu vi a tua fidelidade. Eu estou pregando para adolescente, eu sei o que eu estou falando. Cada fase tem a sua fase. Mas o céu já está te preparando para algo superior. Se prepara para pisar em lugares que teus pais não pisaram. Se prepara para chegar em lugares que a tua mãe não chegou, mas o joelho dela já estava te vendo. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus. Mãe que me ouve, o céu viu o teu joelho dobrado naquele quarto. Pai, o diabo quis colocar no teu coração que da tua casa não ia dar em nada. Só que o céu está dizendo, é dos improváveis que eu gosto. É dos improváveis que eu gosto. Os médicos disseram para o meu pai é pastor na Assembleia de Deus em Campos do Jordão. Os médicos disseram para o meu pai, o Carlos tem um diagnóstico de dermatomiosite crônica. Não vai andar? Não vai falar e se sobreviver não vai nem enxergar. Irmão, é 20 graus de cada lado. Pelos médicos eu não ia enxergar mesmo. Mas eu li minha Bíblia aqui hoje. Pelos médicos eu não ia andar nunca mais. Eu estou de pé aqui. Foi 5 anos numa cadeira de rodas. Pelos médicos eu não ia falar. Eu não tenho uma voz bonita igual a do pastor Ivaldo, assim. Essa voz vibrante de pregador, irmão. A minha voz é essa taquarinha aqui mesmo. Só que o céu está mandando eu dizer para você, a tua fidelidade, ela custa muito, mas ela custa o teu certificado nos céus. Aleluia. Eu estou aqui hoje por causa de um testemunho da graça. Para mim pregar para você que dói, que sangra. Eu vivi isso aqui na minha pele. Eu vivi o corte. Mas a mesma mão que me cortou é a mesma mão que implantou um testemunho na minha alma. Eu estou pregando que o céu está mandando testemunhos aqui hoje. O céu está mandando testemunhos aqui hoje. Senhor, nós oramos. Nós te agradecemos. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Muito obrigado. Muito obrigado por esses Timóteos. Muito obrigado por essas moças que têm vivenciado intensidades de conflitos, mas não negam a fé por nada. Muito obrigado por esses adolescentes que em tão pouca idade já ouve o mal dizendo para eles, não vale a pena ser fiel, mas a fidelidade custa tudo para eles, porque a fidelidade te agrada. Muito obrigado pela vida, Senhor, de cada um desses adolescentes, dessa igreja. Muito obrigado. Forma em nós um caráter tão semelhante ao seu. Pai, nos faça uma bênção com as características do céu. Emblematiza em nós as marcas e as credenciais do céu. Coloca um testemunho no nosso coração que não nos permita negar o teu nome por nada. O diabo vai colocar as melhores propostas, as mais coloridas, mas a sua palavra ainda é tudo que nós temos. Mantenha a nossa vida na sua palavra. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
ama raster que ama hai. Recama raster que anda ramachubre que me anda rebiama hai. Chibiande que me ama raça que me ama hai. Chibiande que me anda ramachubre que me ama hai. Chibiande que me anda ramachanda ramaster que ama hai. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra a boca e fale em novas línguas. Sejam renovados pelo Espírito Santo agora. Rabash erguianda ramahai. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, comece a glorificar. Eu quero ver todos os adolescentes com os olhos fechados adorando. Eu não quero ver nenhum jovem, nenhuma moça com os olhos abertos, curiosos. Feche os teus olhos e comece a adorar agora. Alabachanda rebiamahai. Remanto como anabraster que anda rabachanda rabahai. Há uma graça sobrenatural descendo sobre este lugar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Eu quero que o Beck vai adorando, vai adorando, vai adorando. Não pare de adorar, não pare de adorar. Há uma glória sobrenatural sobre este lugar. Esqueça o horário por um minuto. Rakabashanda rabassubri que me anda rabahai. Te que me anda rabachanda rabahaya. Abre a boca e fale em novas línguas. Você já está recebendo agora algo sobrenatural. Uramanto comanabrachanda rabahaya. A boca fala do que o coração está cheio. Seu coração já está cheio da palavra. Seu coração já está cheio de alegria. É só abrir a boca e falar em novas línguas. Eu já estou vendo a torneira de azeite aberta. Eu já estou vendo a torneira de azeite aberta. Já tem adolescentes aqui chorando. Adolescentes aqui sendo renovados. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí agora. Pode unir os corredores todos de mãos dadas. Pode unir os corredores todos de mãos dadas. Lá na galeria também todos de mãos dadas. Feche os seus olhos e repitam comigo agora: querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta noite
Eu quero que o meu irmão, que está do meu lado direito, e também do meu lado esquerdo, saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do seu lado. Gaste pelo menos 1 minuto orando pelo seu irmão, orando pela sua irmã, e sejam impactados pelo poder do Espírito agora. Vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia! Pode voltar para os seus lugares dando glória.